10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Boa tarde a todos. Estamos aqui em mais uma ação do evento Compartilharte 2021, um evento promovido pela Coordenadoria de Atividades Artísticas do Campus Florianópolis. Sou a professora Valesca de Artes Visuais e, junto com a equipe organizadora desse evento, desejamos a vocês boas-vindas. Alice, Vitória, Isadora, Felipe Amorim, Felipe Roatti, Giliane, Gustavo, Júlia Leandra, Júlia Chaves, o Jone e o Denilson e o Cleiton, que são os estagiários da coordenadoria. Destacamos que todas essas ações são gratuitas, abertas à comunidade, assim como os projetos de extensão na área de arte e cultura do campus Florianópolis. Para que vocês conheçam um pouco mais dos nossos projetos, eu vou apresentar aqui um vídeo que a equipe preparou. Você conhece os projetos de extensão do IFSC Campus Florianópolis? Hoje, a Coordenadoria de Atividades Artísticas oferece 8 projetos culturais, com diversas atividades, que englobam orquestra, coral, cineclube, clube de escrita, dança, teatro e arte no geral. Tem para todos os gostos. Os projetos são oferecidos de forma gratuita e são abertos à comunidade. Não fique de fora, participe. Acompanhe os projetos no Instagram e saiba mais. Então, era isso, pessoal. Agora com vocês, então, a premiação da mostra de documentários, o local onde eu vi, que foi um projeto dos alunos da professora Raquel, que está aqui com a gente hoje. Obrigada, Valesca. Queria dar boa tarde para o pessoal que está assistindo, que vai assistir, aos meus alunos, aos bolsistas, né, ao Compartilharte, né, esse evento maravilhoso. Para quem não me conhece, eu sou Raquel, eu sou professora de português, né, do IFSC, desde 2016. Esse ano, no primeiro semestre letivo, né, almejando participar das Olimpíadas de Língua Portuguesa, eu propus para os meus estudantes o trabalho com o gênero documentário, com as minhas terceiras fases. Esse gênero exigiu de mim um esforço, assim, muito grande, né, porque eu nunca havia trabalhado, né, com esse gênero cinematográfico, mas o processo foi muito rico, de muitas trocas, a gente visualizou muitos documentários, discutimos, interpretamos, chegamos a assistir e discutir com uma diretora de um documentário, a professora Paula Maiara, que é professora do IFSC Itajaí, diretora do documentário Escola para Quem, que discute a questão LGBT dentro das aulas de educação física. Aprendemos sobre linguagem audiovisual, compreendemos que, a partir dela, os estudantes também poderiam se expressar e se posicionar acerca de uma questão polêmica relativa ao lugar que se vive. Eu sou suspeita a falar, né? Os resultados foram maravilhosos, né? Abordaram temas variados, desde skate, saúde mental, a ponte Hercílio Luz. Teve um que eu achei bem interessante, a influência do aquecimento global nos pôneis de Santo Amaro da Imperatriz, né? Um documentário bem interessante. Então, eu pude conhecer, né, um pouco, pude estar perto, né, dos estudantes, ainda que longe, né? Eu pude fazer essa troca. Eu queria chamar a atenção, né, que o trabalho foi orientado para que encontros presenciais fossem vetados, né, devido ao nosso contexto pandêmico. E então peço compreensão aí dos espectadores que as produções também são limitadas e potencializadas nesse contexto que a gente vive, tá? Quero agradecer imensamente Compartilharte por realizar essa premiação e por todo o apoio e incentivo para que mais pessoas fossem alcançadas com essas produções que, ao meu ver, são tão potentes, né?
Eu convido a gente a assistir, né, e peço que os estudantes que estão presentes, que são produtores, né, que depois que a gente assistir, eles possam comentar como foi a produção, os desafios, o que achou, e fazer esse diálogo muito interessante entre o compartilhar-te e a extensão, a pesquisa e ao ensino, né? Porque isso foi uma atividade realizada nas aulas de português. Então é isso, podemos seguir com os documentários, agradecer imensamente aos estudantes, em especial aqueles que estão presentes aqui. A definição de acessibilidade é descrita como a condição para a utilização com segurança e autonomia dos espaços mobiliários, equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, sistemas e meios de comunicação e informação para pessoas com deficiência. Seguindo uma pesquisa entre as capitais do Brasil, observando a sinalização, o conforto e a segurança para os pedestres, a cidade de Florianópolis é a terceira capital com maior acessibilidade do país, atrás apenas de São Paulo e Belo Horizonte. Mas mesmo com uma boa posição na pesquisa, podemos facilmente encontrar pontos pela cidade que não são adaptados de maneira correta para pessoas com deficiência visual e pessoas com mobilidade reduzida. Uma pesquisa elegeu que em Florianópolis os 3 locais com pior acessibilidade nas calçadas é em frente ao INSS na Avenida Governador Ivo Silveira, o terminal de ônibus da Lagoa da Conceição e a Avenida das Rendeiras. Meu nome é Carla Garcia Luiz, eu tenho 36 anos, eu sou uma mulher com deficiência física, eu tenho mobilidade reduzida. Então, meu nome é Débora Marques Gomes, eu tenho 39 anos, sou cega total. Então, eu fui poucas vezes na Avenida das Rendeiras. Faz bastante tempo que eu fui, eu acho que eu fiz lá. E sempre achei lá assim, muito inacessível, tive bastante dificuldade de andar com a cadeira lá. Não só ali na Avenida das Rendeiras, mas no entorno também. Por falta de calçada acessível. Se eu não me engano, a parte que mais perto da lagoa, eu não lembro se tem calçada até, tem uma parte que é com grama, então é difícil transitar ali. Quando existe, assim, as pessoas tentam fazer acessibilidade, né? Mas aí fazem de qualquer maneira, não colocam, às vezes a calçada é muito inclinada, a angulação não é boa para andar com a cadeira, às vezes, quando tem piso tátil, às vezes o piso não corresponde a um determinado gabarito, né? Tem um jeito certo de colocar o piso portátil. Foi instalado só o piso alerta, digamos como se fosse para alertar que dali para a beirada a gente não poderia ir. Porém, como os terminais geralmente no centro, eles têm obstáculos, depois eles instituíram que aquele piso ia funcionar como um piso guia. E só que o problema é porque as pessoas fazem a fila justamente em cima do piso. Então, é sempre um desafio tu usar a tua bengala naquele espaço, tu tem que ir esbarrando nas pessoas, se elas estão na fila de costas, tu vai usando, bengalando e vai batendo nelas, e primeiro elas não enxergam, quando elas olham para trás e vê que não enxerga mesmo, aí elas ficam sem graça. Além disso, é importante ressaltar a existência não apenas de barreiras físicas, mas também as atitudinais, que podem ser definidas como meios que dificultam o acesso de pessoas com deficiências a diferentes locais. Porém, não de forma a não existir acesso físico, mas sim de existirem atitudes de preconceito ou de não inclusão por parte de pessoas que frequentam os espaços. Acho que a barreira atitudinal, ela às vezes se sobrepõe até a barreira arquitetônica. Às vezes tem como você entrar, mas você é atendido de um jeito ou de outro, alguém te faz uma pergunta, às vezes uma pessoa faz uma pergunta super íntima, que a pessoa nunca te viu na vida, ela quer saber uma coisa super íntima de você,
como se a deficiência justificasse dessa autorização para ela matar a curiosidade dela, sabe? Por mera curiosidade. Assim. Então, às vezes a barreira atitudinal se sobrepõe até a barreira física. Uma questão não é só a acessibilidade física, mas também a acessibilidade atitudinal. A atitude das pessoas frente ao diferente, frente à pessoa com deficiência. De eles não saberem como fazer, o que fazer, se deve abordar, se não deve, né? Então, a falta dessa acessibilidade atitudinal, dessa disposição para dizer, olha, como que eu posso te ajudar? Eu não sei como eu posso te ajudar, mas tu pode me orientar? Geralmente as pessoas pressupõem que elas sabem, ou então elas não sabem e já não tentam te ajudar. É quando a pessoa não tem disposição de se abrir para o novo. Eu penso que assim, a gente tem que trabalhar com uma questão de conscientização de que nós, enquanto seres humanos, somos seres que precisamos uns dos outros. Eu queria comentar que esse documentário, infelizmente não tem ninguém aqui presente, mas registrar, né, como foi impactante, né, para mim, a gente teve uma comissão também de avaliação, né, dos melhores documentários da turma, a importância de dar voz, né, para as pessoas que realmente não têm acesso à cidade. Eu acho que o documentário atingiu bem esse objetivo, ficou bastante sensível. Então, eu queria agradecer, né, aos produtores, o Davi Chiquete, o Yuri Bock e o Vinícius Menezes, que não puderam estar aqui, mas que realmente fizeram um excelente documentário. Pode seguir aí, Juliane. Meu nome é Daniele de Souza, eu tenho 17 anos, eu sou estudante de escola pública. Comecei a desenvolver depressão quando na verdade eu sempre tive, né? Só que com o passar do tempo eu pensava que isso era bobeira, não pensava que isso aí era uma coisa que eu tinha. Um estado de bem-estar, no qual um indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com os estresses cotidianos, pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde avaliou que o Covid-19 caracterizava-se como uma pandemia. O aumento dos sintomas psíquicos e dos transtornos mentais durante essa pandemia pode ocorrer por diversas causas. Porém, uma só pessoa pode ter sido exposta a várias delas. E esse distanciamento social que a gente está vivendo agora alterou muito os padrões de comportamento da sociedade, minando o contato próximo entre as pessoas, que é algo tão importante para a saúde mental. Com o início da pandemia, houve um aumento significativo de pessoas que chegaram ao consultório com crises de ansiedade, né? E a pandemia, essa privação de liberdade, ela colocou o ser humano em contato com ele mesmo e às vezes algumas pessoas têm dificuldade em lidar com isso, né? Entrar em contato com quem elas são. O que falta realmente na cidade é o psicólogo trabalhando junto a essas equipes de saúde. Isso falta. O psicólogo no posto de saúde, isso não tem na cidade. Onde é encaminhado o paciente que vai no posto de saúde, eu quero ser atendido por um psicólogo. E aí o médico encaminha, é importante esse encaminhamento, mas a ausência do psicólogo no posto de saúde é um fato bem ruim, porque muitas das coisas não precisariam ser encaminhadas. Com a questão da pandemia trouxe um grande desafio para os psicólogos, né? Quando
algum pai ou alguma mãe suspeitam de algum comportamento diferente, né? Porque na verdade o filho tem um tipo de comportamento e aí ele passa a agir diferente. Isso é um sinalzinho, né, vermelho para ele prestar atenção no que está acontecendo. Quando o consulente tem até 12 anos, eu costumo chamar os pais primeiro. Eu gosto de atender os pais primeiro, né? Mais eu faço uma psicoorientação, uma orientação parental, que a gente chama. Diálogo, né? O sofrimento psíquico, às vezes, grande parte é por conta disso, né? De uma não aceitação, de um não diálogo, né? De uma quebra, né? Do diálogo, um distanciamento afetivo. Uma pesquisa feita do dia 9 ao dia 13 de agosto de 2021, 214 pessoas entre 14 e 24 anos da Grande Florianópolis responderam algumas perguntas sobre sua saúde mental durante o período pandêmico. Para a pergunta como tem estado sua saúde mental neste período de pandemia do Covid-19, 7% responderam excelente, 13,6% boa, 38,3% ruim e 44,9% regular. Ao serem perguntados se possuíam algum transtorno psicológico, 24,3% responderam que não, 36% sim e 39,7% não sabiam. Desses 36% que possuíam algum transtorno psicológico, 50,6% possuem ansiedade, 32,5% depressão, 10,4% síndrome do pânico, 5,2% transtorno bipolar e 1,3% algum outro transtorno psicológico. Isso é falta de Deus, isso é falta de orar, porque tua cabeça tá com coisa ruim. São respostas bem... A gente fica triste recebendo uma resposta dessa, porque a gente quer que a pessoa entenda a gente e a pessoa fala uma coisa dessa, sabe? Até pouco tempo atrás, a gente falava sobre saúde mental e estava muito relacionado à doença de maluco, doença de doido. E hoje a gente percebe que não tem nada a ver, né? Então, eu acredito que a pandemia trouxe um certo cuidado para esse tema e isso é de extrema importância. Para as pessoas que passarem por tudo isso, né, e se enganjarem mais politicamente, assim, eu acho que as pessoas podem, né, formar conselhos de saúde, participar dos conselhos de saúde dos seus municípios, se apropriarem, né, dos direitos dela, que elas têm como participar mais, né, do que a gestão vai fazer. A participação popular é importante, muito importante. Muito bem, pessoal. A saúde mental de adolescentes, jovens e adultos durante a pandemia na Grande Florianópolis foi realizado pela Lúcia Carini, o Werther Mauro e a Nadine. Também foi um documentário muito pertinente, né, para o contexto que a gente está vivendo, a questão da saúde mental dos adolescentes. E chama atenção, né, que é um problema público, não é só um problema social. Porque hoje um adolescente que tem e precisa de ajuda psicológica, ele não tem o apoio, né, o Estado, não, os postos de saúde não tem o psicólogo, então é preciso que a gente se engaje politicamente para que a nossa sociedade, que é enlouquecedora, possa nos tá acolhendo melhor as pessoas que não lidam, especialmente no contexto pandêmico, da melhor forma ou da forma que esperam, né? Então, esse documentário foi também bastante elogiado e é muito pertinente para os dias atuais. Então, parabenizo aí os estudantes, não puderam também estar aqui presente, mas fica aí o parabéns. Obrigada. Pode seguir, Juliane.
Oi, gente, perdi a conexão, Uma mas de suas voltei. maiores atrações foi o espaço propício ao lazer e à prática de esportes. Oi, gente, desculpa. Vou colocar só um minutinho. O bairro do Estreito, localizado próximo ao centro de Florianópolis, é um dos bairros mais visitados e amados da capital de Santa Catarina. Sua localização privilegiada no litoral proporciona aos moradores e turistas uma vista encantadora da beira-mar continental, uma de suas maiores atrações pelo espaço propício ao lazer e à prática de esportes. Foi nesse contexto que, em 1º de dezembro de 2019, a Prefeitura de Florianópolis inaugurou a área de esportes da beira-mar continental com a finalidade de incentivar as práticas esportivas locais. Em parceria com a SUSP, Superintendência de Serviços Públicos, a Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude de Florianópolis construiu 6 quadras oficiais de vôlei de praia e beach tênis, acrescentando ainda uma arquibancada com capacidade para 100 pessoas, uma área pet e um parque infantil. A iniciativa foi bem recebida pelos moradores ao considerar a valorização do esporte na cidade e a oportunidade de aproveitar o dia ao ar livre, em contato com a natureza, estando em família ou sozinho. Maristela Milansky, professora de Educação Física no Instituto Federal de Santa Catarina, é uma das pessoas que reconhece a boa infraestrutura fornecida da beira-mar, especificamente no âmbito da corrida. Muito boa, porque tem sinalização, né? Tem um espaço próprio para corrida, porque para quem corre, quem gosta de correr, ou até inclusive fazer caminhada mesmo, e que tem isso como exercício assim, de rotina, é importante ter a sinalização da metragem, né? 1 km, 2 km, 3 km. Então, isso é importante. Então, ali tem isso, é muito legal. E a questão da segurança, que é um dos pontos principais para mim, é a segurança também. A fala da professora se interliga com interesses sociais, já que com investimento em estruturas que garantem um melhor aproveitamento dos exercícios físicos, investe-se também na saúde e qualidade de vida da população, atraindo mais pessoas ao espaço, permitindo um bom aproveitamento do mesmo e uma expansão do círculo social. Prova disso são os treinos, jogos de vôlei e até corridas que acontecem na beira-mar continental, práticas que renovam os dias de muitos indivíduos e proporcionam momentos de socialização. Existem vários estudos que comprovam que se você correr, por exemplo, 30 minutos por dia, você vai ter uma concentração maior, você vai ter um grau de aprendizagem. Então, cognitivamente, isso ajuda. Além de ajudar também emocionalmente, além de ajudar também socialmente, porque quem corre parece que é uma coisa solitária, parece que é sozinho, mas na realidade não é. Geralmente sempre você tem um grupo de pessoas aí que correm, aí que vocês fazem contato e vão para a corrida, marca para fazer alguma coisa. Então, e tudo isso vai levando a pessoa a ter uma vida mais saudável. Além dos benefícios citados, sonhos podem ser realizados com esse tipo de oportunidade que o Estreito oferece. A constante desvalorização e negligência do esporte no Brasil é um dos fatores que mais cria obstáculos em projetos que visam uma carreira esportiva, fazendo com que esse sonho seja desconstruído por falta de investimentos. Logo, a iniciativa da Prefeitura de Florianópolis em muito contribui com a construção de um futuro que conta com o sustento necessário para a realização de objetivos voltados ao esporte. Maristela concorda com a adoção de ações que valorizam a prática esportiva, especialmente como um estímulo aos jovens, para que se descubram nas modalidades e mantenham uma vida saudável quando adultos. É na infância e na adolescência que a gente consegue colocar, né, nesse indivíduo o hábito de se exercitar depois, enquanto ele é adulto. Porque se ele não teve esse incentivo e essas experiências enquanto nessa fase da infância e da adolescência, provavelmente ele será um adulto sedentário.
Muito bem, pessoal, esse Pegadas do Futuro muito bem realizado, feito, né? Acho que uma das estudantes está presente aqui, a Micaela. Vou passar então a palavra para ela, se ela puder, né? Micaela, você está sem microfone? Ai, que pena, Micaela. Se você puder falar, Micaela, ou escrever, no caso, como é que foi para fazer o vídeo para você, quais foram os desafios e o que tu achou dessa experiência, eu posso ler aqui. Pode ser? Então, aguardo. É assim a vida, né, pessoal? Essa vida no Meet, aula online. Tem computador que não tem câmera, microfone. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui, sumiu. A Vitória e o Valentim não puderam vir, mas agradeço em nome do grupo pela oportunidade. Gostamos muito de fazer o documentário, foi uma experiência diferente e conseguimos aprender bastante. A entrevista com a professora Marcela foi incrível, conseguimos conversar bastante com ela. E, por vezes, fazer o link com o esporte foi ainda mais interessante. Ficamos bem empolgados com os projetos do Estreito para incentivar a prática. Eu mesma não conhecia, né, esse projeto, né, Micaela, como eu falei, né, eu descobrindo coisas com o documentário, e a gente vê que as coisas estão interligadas, né, a saúde mental, né, que foi discutida no documentário anterior, está ligado com políticas públicas, né, para a gente ter incentivo, e isso é bem interessante, né, mostrar esses lados de coisas que estão acontecendo, né, e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então, esse documentário é bem interessante nesse aspecto, não é um projeto perfeito, mas um projeto que a gente tem que valorizar. E aproveito a oportunidade, Micaela, para elogiar o seu trabalho também foi bastante elogiado pela comissão avaliadora, muito bem editado, uma trilha sonora super coerente, né, harmoniosa, né, uma entrevista muito bem feita, perguntas pertinentes. Então, assim, foi uma produção muito boa, viu? Parabéns. Obrigada pela sua presença. Podemos seguir, Juliane. A Maria Vitória levantou a mão. Será que a gente pergunta o que ela quer? Eu queria saber só quanto tempo que a turma teve para realizar essas produções, quanto tempo que eles tiveram? Nossa, Maria Vitória, agora você me pegou. Eu acho que foi 1 mês, se eu não me engano, para a produção. Uhum. Mas, tirando as aulas preparatórias, né, que a gente teve sobre linguagem audiovisual, né? Mas creio que foi em torno disso. 1 mês só para edição daí. 1 mês para produção e edição. Ah, tá, entendi. Tá bom. É o tempo do IFSC, né? O ideal era o semestre inteiro, né? Fazendo só isso. E mesmo assim, né, era pouco, mas mesmo assim as produções foram interessantes. Obrigada pela pergunta, Maria Vitória. Vocês também, né? Se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Como foi o processo? Vai lá, Juliane, se ninguém tiver pergunta mais. Florianópolis. Travou aqui para mim, para vocês também? Travou. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, Valesca, você eu tô ouvindo. Eu acho que foi da Juliane. Eu não sei onde é que ela tá. Aqui no Rio Vermelho tá uma chuvarada. Às vezes é isso, a internet fica... Deixa eu ver se ela... Oi, gente, a minha internet tá instável. É isso que tá acontecendo. Vou colocar de novo, tá? Esse vídeo. Tá. Uhum.
Florianópolis é uma cidade turística conhecida pelas suas belezas naturais. Coisas importantes que crescem sua fama. A capital é conhecida, até internacionalmente, por ser extremamente gay-friendly, termo usado para lugares onde o público LGBT é mais respeitado e consegue viver sem sofrer maiores preconceitos. Mas será que essa fama tem um motivo concreto? Acho que travou de novo. Quer tentar mandar o link ali no chat, Giliane? E aí eu tento compartilhar daqui? Acho que ela caiu mesmo. Eu vou abrir aqui, eu acho que eu tenho mais fácil compartilhar. Aí a gente. Não sei se tem como tirar. Tirar. A apresentação dela, no caso, né? Porque Eu acho que se tu começar a apresentar, dela sai. Tá. Eu vou compartilhar então, enquanto ela não volta. Eu vou tirar. Vocês estão vendo, né? Isso. Tá. Florianópolis é uma cidade turística conhecida pelas suas belezas naturais, mas há outras características importantes que crescem sua fama. A capital é conhecida, até internacionalmente, por ser extremamente gay-friendly, termo usado para lugares onde o público LGBT é mais respeitado e consegue viver sem sofrer maiores preconceitos. Mas será que essa fama tem um motivo concreto? Ou esse título de gay-friendly é apenas para atrair turistas e não se preocupar com a segurança da comunidade de verdade? Ok, acredito que ficou claro que a fama não é tão verdadeira. Mesmo assim, é válido lembrar. Em maio de 2021, um jovem foi vítima de homofobia e estupro na capital catarinense. Um episódio bárbaro, onde ele foi violentado e ainda foi marcado na pele com uma cicatriz apenas pela sua orientação sexual. Mas mesmo que seja terrível, você não pode usar um caso isolado e generalizar como se a cidade fosse repleta disso. Realmente. Porém, 80% dos casos de assassinato de pessoas LGBT no estado de Santa Catarina aconteceram na capital. E isso acaba não ajudando muito a construir um status de LGBT friendly, certo? Além de que, no quesito de mortes violentas de pessoas da comunidade LGBT, o município ocupa a 7ª posição no país, segundo o Observatório de Mortes Violentas de LGBTQIA+, no Brasil, em 2020. Levando em conta que Florianópolis é a capital com mais homens gays no Brasil, no qual é apenas uma parte da comunidade, esses números se tornam ainda mais assustadores, não? São pouco mais de 510 homens casados, segundo o levantamento mais recente do IBGE, que se consideram gays. Todos que têm que conviver diariamente em uma cidade que não fornece políticas públicas para protegê-los. Mas em 2019, a Prefeitura aprovou o Plano Municipal de Direitos Humanos para a população LGBT. Sim, isso foi um avanço muito bom. Ou teria sido, se colocado em prática. Desde a aprovação, a Prefeitura nunca mais tocou no assunto. Além dos casos de violência física, os relacionamentos homoafetivos vêm sofrendo muita discriminação na cidade. Desde o ano de 2017, um promotor na capital estava proibindo casamentos entre pessoas LGBT. Ao todo, 57 solicitações de casamento civil foram negadas. No ano de 2019, quando o Plano Municipal de Direitos Humanos foi aprovado, 46 pedidos foram negados pela promotoria. Essas ações ilegais eram tomadas como uma interpretação homofóbica e falha da Constituição. Sabendo que essas ações partiram de um funcionário federal, não é difícil ou surreal imaginar que a comunidade LGBT pode passar por coisas muito piores na convivência com os cidadãos. Florianópolis, sendo um lugar onde zelam por sua reputação sobre respeito e aceitação de todas as formas de amor, acaba sendo inválido nomear a cidade como apoiadora da comunidade LGBT por tantos fatos expostos. Olha, eu sei que pode parecer difícil de acreditar, mas na realidade a gente não produziu esse documentário querendo atirar Florianópolis numa fogueira e decretar que ela é a cidade que mais mata, assassina ou explora LGBTs no mundo. Não. Tudo que a gente fez aqui é para expor a mentira por trás de uma propaganda e a criação de uma imagem falsa da cidade, que é divulgada em sites de turismo, guias e na mídia em geral.
visando trazer mais dinheiro, mais turistas para a cidade, colocando ela com a imagem de um paraíso para esse público, quando na verdade ela está muito, muito longe de se tornar um. Obrigada, Maria Vitória. Esse também, então, LGBTfobia em Florianópolis, né, disfarçada na ilha de Florianópolis, foi feito pelo Felipe Hoppers, a Beatriz Fiorenza e a Vittori Vittorit, das turmas 323. Também um documentário, né, que aborda um assunto que também é bastante atual, né, a gente tem essa ideia da cidade gay-friendly, e os alunos foram motivados, né, pela aquela notícia em que um rapaz sofreu ali um estupro coletivo dentro da nossa cidade, né, uma coisa que a gente não pode, infelizmente, aceitar, né, esse tipo de situação tão bárbara, né. Então, foi realmente um documentário bastante pertinente. Isso aí. Eu queria só comentar, Raquel, muito incrível esse teu projeto, esse teu trabalho, o caráter crítico, né, de todos eles, assim. Então, não é só um documentário sobre o tema tal, né, é um trabalho sobre o tema X, não. Todos eles têm uma análise crítica muito potente, né, então isso chama muito atenção. Eles conseguiram fazer essa análise crítica mesmo, né, de maneira aprofundada, com dados, com referências, assim, achei isso incrível, assim, e em tão pouco tempo, como tu comentou ali antes, né, achei, assim, uma produção impecável, assim, trabalhos realmente muito potentes, todos eles estão de parabéns. E assim, os temas, como foram eles, eu acho que isso motivou bastante a pesquisa, sabe, Valesca? Foram algo que eles queriam falar, né? Então, o local onde eu vivo, né, uma perspectiva, a proposta era o olhar deles, né, sobre o ponto de vista de algo que esteja acontecendo no local onde se vive. Então, realmente, eu fiquei bastante contente com os resultados, me impressionaram muito, Valesca, por conta dessa qualidade, essa postura crítica, atrás de dados, entrevistando, assim, foram realmente, nem todas as produções entraram, né, a gente teve que fazer uma seleção, mas, assim, em geral, os resultados ficaram muito bons. Realmente. Acho que, de repente, fica uma dica aí para a gente usar esse formato de vídeo para o PI, né? Porque às vezes o PI acaba sendo um pesadelo, assim, tão maçante, eles ficam tão, assim, alucinados com aquele artigo, a formatação, parará, e aí, olha só, no vídeo, olha que riqueza, né? Isso aí é praticamente uma pesquisa de PI super, assim, aprofundada, e achei incrível, assim, um material muito rico, muito incrível. É verdade, Valesca, é uma possibilidade. Assim, eles estão em terceira fase, então eles já tiveram a experiência da pesquisa, né? Talvez isso tenha potencializado a produção do documentário, né? Mas é uma coisa que a gente pode amadurecer, acho uma boa ideia. Alguém levantou a mão? Eu acho que foi... Oi, gente, sou eu, Giliane. Eu entrei com o do compartilhar para se melhorar. O que eu queria dizer... Eu gostei muito de todos os documentários, mas eu gostei desse porque colocou de uma visão tão crítica, né? Tipo, super informativo, e achei, assim, que trabalhou de um jeito muito legal com as informações, sem ser uma coisa, assim, escrachada no sentido de sensacionalista. Então, achei muito legal a colocação da crítica. E isso é incrível ver isso, né? Com jovens fazendo, e tem é uma linguagem também, o audiovisual, né? Não é simples. Então, enfim, parabenizar todos, assim, mas em especial eu gostei desse da crítica, achei bem legal. E ainda tem mais, né? A gente ainda vai transmitir mais uns. Ainda não acabou. Vai lá, Vitória. Calma aí. Agora a gente vai ver a Ilha do Silício. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Opa! Compartilhei errado, será? Não.
Florianópolis faz jus à denominação de Ilha da Magia. A cidade, conhecida pela sua qualidade de vida e encantadoras belezas naturais, recebe anualmente cerca de 2 milhões de turistas apenas na temporada. Porém, por muito tempo, Florianópolis era apenas uma cidade de verão, ou seja, com a economia centrada no turismo, as pessoas trabalhavam por 4 meses para sobreviverem aos outros 8. O que, para muitos, pode ser indiferente, começa a mudar em 1960, com a inauguração da Universidade Federal de Santa Catarina. Fundada em 1960, a universidade logo se destacou pela qualidade dos cursos oferecidos. Porém, nessa época, Florianópolis era uma grande exportadora de mão de obra qualificada, ou seja, as pessoas se formavam aqui e iam trabalhar em outros lugares porque o mercado e a economia de Florianópolis não tinham necessidade da formação delas. Vendo esse desfalque, dentro da universidade surgiu a ideia de criar uma incubadora para juntar essa tecnologia e formação que temos dentro das universidades e transformar isso em empresas, visando o crescimento e desenvolvimento da cidade. O grande negócio das incubadoras, né, e principalmente do Celta, foi transformar essas ideias em realidade. De cada 100 ideias que entraram aqui, 96 saíram bem e estão no mercado. Não só a incubadora Celta, como outras grandes instituições, foram criadas nesse período para o fortalecimento da região, de tal forma que, atualmente, Florianópolis, a capital com maior IDH do Brasil, foi nomeada a Ilha do Silício Brasileira, fazendo referência ao Vale do Silício, localizado no estado da Califórnia, e é conhecido por ser o maior polo de tecnologia e inovação do mundo, onde abriga startups e proporciona oportunidades, capital financeiro e investimentos, movimentando a economia e estimulando o desenvolvimento tecnológico no país. Em Florianópolis, existe o sistema da Tríplice Hélice, que propõe uma relação trilateral entre a política promovida pelo governo, a ciência realizada na universidade e a tecnologia desenvolvida na empresa. O governo fica responsável por criar um ambiente favorável a essas cooperações, ampliando a participação do setor produtivo com um ambiente de pesquisa localizado nas universidades e nos institutos de pesquisa. O negócio de Floripa realmente foi um sistema funcionando, onde todo mundo se fala, tá? O SEBRAE, a Federação das Indústrias, né? O governo do estado, o governo municipal, e para vocês terem uma ideia, não foi só o desenvolvimento do município de Florianópolis, foi o desenvolvimento, se vocês pegarem Paulo Lopes, Palhoça, São José, com isso, né, esse desenvolvimento dessa região e o desenvolvimento de empresas, né, mão de obra qualificada, isso foi a grande característica do Vale do Silício, ficou muito parecido com o Vale do Silício. O Vale do Silício era muito parecido com essa nossa região aqui. Como Florianópolis foi gradativamente ficando mais similar ao Vale do Silício, alguns termos técnicos e estrangeiros chegaram para ficar. Um dos mais populares entre eles é a chamada startup. A definição de startup ainda é uma definição que está em construção ainda, né? Mas, em geral, ela é entendida como uma empresa nascente e de algum setor inovador. São empresas que, em geral, apresentam uma taxa de crescimento muito grande. Uma característica importante é que elas não estão dentro daquelas mesmas premissas da economia tradicional, mas elas estão focadas com a economia do conhecimento. A partir da criação dessas empresas e polos, o setor de tecnologia mudou a matriz econômica de Florianópolis e deu a possibilidade a um crescimento. A economia de Florianópolis hoje já está bastante calcada em cima do desenvolvimento tecnológico, das empresas de tecnologia. Lembrando que há 20 anos atrás, Florianópolis era uma cidade que a economia dela era baseada basicamente no turismo, que é bem sazonal, né? Que tem, durante os meses de verão, uma alta e depois uma baixa durante o resto do ano. Esse crescimento que a gente experimenta hoje na cidade, ele é fruto dessa mudança na matriz econômica, porque com isso a gente também arrecada mais impostos aqui no município. A prefeitura tem mais condições de fazer praças, ruas, escolas, centros de saúde. As pessoas que trabalham nesse setor também, a remuneração média desse setor é mais alta do que os outros setores. Então, essas pessoas, elas gastam esse dinheiro aqui na cidade, então elas vão a restaurantes, elas compram um carro, compram um apartamento, e com isso, então, todos os demais setores da economia também são beneficiados por esse setor que é bastante pujante, né? Se tu não tem
tecnologia, tu não tem ensino, tu não tem uma visão de mercado, eu te digo que isso aqui continuaria sendo uma ilha de pescador, uma capital com funcionalismo público e comércio. Atualmente, a cidade tem se destacado nos quesitos de empreendedorismo e inovação, além do investimento em ensino e pesquisa das universidades e institutos técnicos. Isso reflete não só na qualidade, mas também na quantidade de empresas e startups. De acordo com os dados da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, a ACAT, hoje existem mais de 900 empresas de tecnologia somente na ilha, que, juntas, faturam mais de 5,4 bilhões de reais ao ano. O Gerente de Inovação Florianópolis é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Florianópolis e a Associação Catarinense de Tecnologia, que estimula o ecossistema empreendedor, gerando novos negócios tecnológicos no município. Nós hoje temos em torno de 4 mil empresas de tecnologia em Florianópolis. Essas 4 mil empresas, elas empregam aí algo perto de 20 mil pessoas. Como eu já falei, ele é o setor que mais arrecada impostos em Florianópolis, perto de 25%, até um pouquinho mais. O último número que eu vi foi 27% da arrecadação de impostos em Florianópolis vem do setor tecnologia. Salta hoje está com 116 empresas no mercado. Essas 116 empresas faturaram 14,4 bilhões em 2020. São mais de 35 mil pessoas trabalhando. Entretanto, o setor de tecnologia, ainda hoje, enfrenta muitas dificuldades no mercado de trabalho. Hoje, o setor de tecnologia tem mais ou menos 1.500 vagas abertas. Por que essas vagas estão abertas? Porque falta profissionais qualificados. As pessoas que se formam por aqui não são suficientes para o número de vagas que são abertas todos os anos. E vejam que curioso, né? Por outro lado, em Florianópolis, nós temos um contingente muito grande de pessoas, especialmente nas periferias da cidade, precisando trabalhar, mas que não têm a qualificação. Então, é um problema bom de resolver, porque a gente tem as vagas e tem as pessoas. A gente só precisa fazer as ações para que essas pessoas estejam qualificadas e possam ocupar essas vagas. Uma coisa que também acontece da não sustentabilidade, tá, é os nossos currículos que estão atrasados. Há quanto tempo se fala em blockchain, se fala em criptomoeda? Qual é o curso de dentro da universidade ou do instituto que está se falando em blockchain, criptomoeda? Nós já estamos há 4 anos, 5 anos nisso. Vale ressaltar que Florianópolis foi a primeira cidade do país a ter uma lei municipal de inovação totalmente funcional, demonstrando o pioneirismo da administração e colocando o poder público como ator importante nesse meio. Florianópolis é hoje referência nacional, não só em qualidade de vida, mas também pelo avanço tecnológico e empresarial da cidade. Apesar dos bons resultados, ainda há muito a ser feito quanto ao fomento dessa indústria, segundo especialistas na área. A tecnologia é um aspecto essencial para o crescimento de qualquer tipo de empresa. Portanto, a formação de profissionais qualificados será cada vez mais requisitada e primordial. Tá aí a Ilha do Silício, né? Super documentário, uma pesquisa, né? E entrevista com especialistas, realmente ficou de muita qualidade. E justo as gurias estão aqui que produziram, né? Uma dupla, a Laura e a Helena. Então, eu queria abrir a fala para elas, não sei se elas estão por aqui ainda, mas se elas pudessem falar como é que foi a produção, os desafios, como é que elas conseguiram falar, né, com os entrevistados, como é que foi a experiência de realizar o documentário, é interessante escutá-las. Então, aí, meninas... Estamos aqui sim. A experiência foi bem legal, acho que a gente teve certa dificuldade em encontrar as pessoas, né, para entrevistar, então a gente mandou alguns e-mails, alguns não foram respondidos, outros foram, então os que foram ali foi com o superintendente aqui de Florianópolis, ele deu a entrevista para a gente, falou bastante sobre os problemas relacionados ao mercado de tecnologia, né? Apesar de ser muito bom, também tem alguns problemas que ele ressaltou ali, como é o caso da falta de vagas, né? De não ter os profissionais qualificados, é um problema bem atual. E também a entrevista com o diretor da Celta, né? Que é a incubadora Celta, é uma das maiores do Brasil.
e a gente conseguiu uma entrevista com o diretor executivo deles, que falou bastante sobre trazer essas novas ideias para cá e por que é importante para o mercado, né? Então foi uma experiência bem legal. Eu acho que a produção, a edição foi bem interessante também. Boa tarde. Eu acho que foi uma experiência extremamente enriquecedora, né? Porque graças ao documentário a gente conseguiu falar com o superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação em Florianópolis, a gente falou com o diretor executivo da incubadora Celta, e graças à produção do documentário, né? E além da parte mais teórica, eu acho que o grande desafio foi compilar tudo que a gente conseguiu, todo o conhecimento que a gente obteve em 8 minutos. Ô, Raquel, eu acho que poderia adicionar um subtítulo para essa tua mostra, Terra de Contrastes. O local onde vivo, Terra de Contrastes, porque essa mesma capital que está se vendendo aí como o novo Vale do Silício, IDH mais alto do Brasil, etc., tem essa situação tão trágica com LGBTs, né? Então, assim, é muito curioso ver os temas que foram abordados e na minha cabeça veio agora essa palavra, contrastes, assim, né? Contrastes, aham. Eu acho que assim, é muito importante o tema que as meninas trouxeram, né? E a gente está trazendo dentro do Instituto Federal, por quê? Porque os especialistas, né, eles estão apontando que a nossa sociedade vai formar os exércitos dos inúteis. Não haverá emprego, né? Infelizmente, isso é um problema sério que a gente precisa discutir com a juventude. Já está ocorrendo, né, um problema sério, né, para o primeiro emprego. As pessoas vão mudar de profissões, 2, 3, 4 profissões na vida, 5. Então é importante que a gente lute para mudar a sociedade, né, que a gente tenha mais direitos, mas que a gente também dê ferramentas para os jovens também construir a sua vida com dignidade, né? E essa é uma condição, por exemplo, na nossa cidade, que o Instituto Federal precisa debater, né? Essa tecnologia dessa digital, nessa inteligência digital, é uma coisa que a gente deve estar fomentando, como o superintendente falou, né? A gente tem, especialmente na periferia, uma falta de empregos, então é nesse local que o IFSC tem que dar formação para que esses cargos sejam ocupados, né, por quem precisa. A gente sabe que isso não é só uma conta matemática, né? São vários problemas que têm que ser enfrentados, né? Não é tão simples assim, mas acho que que as meninas trazem um debate importante de possibilidades de futuro para a juventude, né? Então, achei bem legal, achei muito... na verdade, as gurias, era 5 minutos no máximo, foi o único grupo que avançou nos 5 minutos, né? Chegamos aí quase 8 minutos, mas eu tenho certeza que elas deixaram muita coisa de fora, porque realmente a gente vê que tem uma pesquisa histórica, a gente vê que tem entrevistas que foram muito bem feitas, né? Com informações pertinentes. Então, assim, elas estão de parabéns, um documentário, assim, muito bem produzido, assim, foi excelente, ao meu ver. E tem mais, né, gente? Tem mais. Foi uma produção rica. Esse semestre, a produção, a produtora Pantalena Leal, porque tem bastante coisa. A gente vai ver agora se a calçada é para eles, por que não é para mim? Então, eu vou compartilhar minha tela e a gente vai assistir. Aqui. Eu tenho paralisia cerebral quadriplégica. Isso afeta de alguma forma, meus 4 membros. Principalmente, majoritariamente, as minhas pernas, mas também afeta em um grau um pouco mais leve os meus braços. Uhum. Aqui é um bairro bom em termos de acessibilidade, ainda mais com as obras que foram feitas recentemente, os parques reformados, teve rua que foi asfaltada também. Então aqui no bairro tem alguns problemas, mas poderia ser pior.
Lucas comentou sobre as obras que aconteceram no seu bairro. Elas fazem parte de um projeto da Prefeitura de Florianópolis para melhorar a acessibilidade. O projeto Cidade para as Pessoas é de 2018 e tem como principal objetivo facilitar a acessibilidade às ruas e calçadas de Florianópolis. Na primeira etapa do projeto, foi desenvolvido um manual com os regulamentos e instruções que devem ser seguidas para quem for fazer uma obra ou uma reforma. Projetos como esse fazem de Florianópolis a terceira melhor capital do Brasil em termos de acessibilidade nas ruas. Na matéria do Balanço Geral, no canal RIC TV, de setembro de 2019, conta sobre uma pesquisa comparativa feita entre as principais capitais brasileiras sobre a infraestrutura urbana. O estudo foi feito por uma rede de colaboradores nas capitais entre os meses de março e julho deste ano. Entre os itens analisados estavam acessibilidade, sinalização, conforto e segurança para os pedestres. Florianópolis ficou em terceiro lugar na avaliação, atrás de São Paulo e Belo Horizonte. O secretário de Mobilidade e Planejamento Urbano da capital confirma que, mesmo bem colocada, a cidade já está implementando melhorias que resultaram no manual Calçada Certa. E apesar de Florianópolis estar em uma posição boa em comparação às outras capitais, ainda assim pessoas que usam cadeiras de rodas encontram dificuldades para se locomover na cidade. Mas no resto da cidade tem alguns pontos que são bem ruins. Como o centro, por exemplo. O centro é péssimo assim, para passear e para fazer alguma coisa. O que é bem ruim é atingir realmente o meu senso de independência, porque ali é um ambiente que eu deveria poder ir tranquilo e eu não posso. É um lugar com um chão muito íngreme, é um lugar com ambientes com degraus muito altos, é um lugar com ambiente só acessível por escada, é um lugar geograficamente mais ruim. E essa é a grande semelhança, tipo, tanto aqui quanto no centro, quanto na UFS, que talvez o principal problema seja a questão do asfalto mesmo, do piso dos lugares, que é bem complicado para andar com a cadeira de roda. Como as calçadas geralmente não tem nenhuma rampa, são muito irregulares, tu tem que andar junto com os carros na avenida ou na rua. Isso é bem arriscado. Por isso, por exemplo, eu evito sair à noite. É perigoso, porque a gente não sabe o que pode acontecer, a gente não sabe a velocidade que um carro está. E é meio absurdo, você não imagina uma pessoa andando no meio-fio, uma pessoa que anda andando no meio-fio. Porque isso acontece comigo, sabe? O mesmo risco que é para uma pessoa que anda é para mim. Então, se a calçada é para eles, deveria ser para mim também. Infelizmente, a gente acaba se acostumando com a nossa realidade difícil. Então, o que nunca deveria ser normal, acabou sendo normalizado pra gente. E qual tu acha que é a importância desse tipo de discussão? A importância dessa discussão é muito grande, porque a gente sozinho não consegue nada, né? A nossa luta pelo nosso direito é uma luta de toda a sociedade. Então, brevemente, pessoal, esse é o documentário Se a Calçada é para Eles, Porque Não é para Mim. Foi produzido pelo Isadora Stank, Letícia de Souza e Sofia Garcia. Eu, para falar a verdade, quando eu vi esse documentário a primeira vez, eu até me emocionei, né? A fala do rapaz realmente é muito forte ali, aquele final, né? E a gente sabe, né, o trabalho que a gente teve, né, nas salas, né, na sala de aula, do diálogo entre a narração e as imagens, né? Então, no momento que ele está dizendo que ele caminha no meio-fio, né? Mostra ele caminhando no meio-fio, né? Então, assim, a gente fica até assim espantado, né, de ver. E a gente não para pensar, né, que quem de nós caminharia no meio-fio? A gente não faz isso. Mas por que a gente aceita que ele faça, né?
a gente vai normalizando essas situações. Então, assim, foi realmente um documentário muito bonito, a trilha sonora também muito bem colocada, as imagens em diálogo com a narração, com a entrevista também muito bem feita, a entrevista também muito pertinente, né? Então, realmente foi um documentário muito legal da Isadora, da Letícia e da Sofia, que infelizmente não estão presentes, mas que merece o registro. Acho que estamos caminhando para o último, né, Vitória? Estamos, e aí depois o assunto vai ficar bem sério, né? A gente vai tocar na parte que é mais delicada. Eu fechei aqui a aba sem querer. Eu tenho dificuldade em transmitir coisas, mas eu vou abrir aqui. O último, ele é sobre monumentos e memórias de Florianópolis. Tem 3 minutos e 33. Peraí. Monumentos históricos são marcos construídos para perdurar através do tempo, a fim de manter vivos os significados que carregam. O objetivo principal é que sejam vistos por todos os que visitam ou frequentam determinado local. Dessa forma, serão lembrados ainda que se passem muitos anos. Há monumentos históricos que marcam gloriosas épocas da história da humanidade. Outros relembram acontecimentos felizes para uma nação, eternizam a vida de pessoas ou até mesmo representam acontecimentos ruins. No ano de 2020, diversos protestos contra o racismo tomaram força no mundo inteiro, inclusive levando grupos a derrubarem estátuas que faziam homenagens a figuras polêmicas, como colonizadores e escravagistas. Esse movimento repercutiu aqui no Brasil, como por exemplo com a queima da estátua de Borba Gato, em São Paulo. O Jornal de Santa Catarina mapeia algumas estátuas para serem derrubadas, e dentre elas está a famosa estátua de Francisco Dias Velho, mais conhecido somente como Dias Velho. Nascido em São Vicente, São Paulo, em 1622, foi bandeirante e fundador da Nossa Senhora do Desterro, Florianópolis, como é chamada hoje em dia. Ele foi filho de Domingos Jorge Velho, o bandeirante e chefe da tropa responsável pela destruição do Quilombo de Palmares, e desde jovem seguiu o caminho do pai, acompanhando-o em suas buscas. Ele explorou a costa de Santa Catarina, procurando por pedras preciosas, matando e escravizando indígenas. Chegou em Florianópolis nos anos de 1673, com diversos indígenas escravizados, e também ele era conhecido por ser um caçador de índios. O bandeirante faleceu na ilha de Santa Catarina, em um trágico episódio de ataques piratas, por volta de 1680. Em sua homenagem, foi erguida uma estátua em 2001, juntamente com a inauguração do elevado Francisco Dias Velho, localizado na Rua Antônio Pereira Oliveira Neto. Em entrevista para a NSC Notícias, a pesquisadora da memória urbana e arquiteta Eliana Vera de Viga fala um pouco sobre derrubar as estátuas e que poderia apagar cicatrizes da história, mas afirma que não existe uma resposta certa. Ela também sugere uma discussão para modificação e revisionismo histórico com as placas, fazendo algumas mudanças em relação ao que está escrito, para explicar como foi e como é hoje. No dia 1 de 10 de 2015, no terceiro Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, a estátua de Dias Velho é coberta como um ato simbólico para desmascarar falsos heróis. A discussão sobre derrubar ou não as estátuas é bem dividida, sendo as pessoas que são contra alegam que as estátuas refletem figuras que fizeram parte da nossa história. Já as pessoas que são a favor fazem comparações com monumentos, estátuas e murais positivos. Podemos citar, por exemplo, os murais que se localizam no centro da cidade de Florianópolis. A de Antonieta de Barros, que foi a primeira mulher e a primeira negra a ser eleita deputada no Brasil. O mural foi produzido por Tuane Ferreira, Monique Cavalcante e Tiago Valdir. Também tem um mural de Cruz de Souza, que foi feito por Rodrigo Riso. Cruz de Souza foi o poeta que inaugurou o simbolismo no Brasil. Gente, mais um documentário super curtinho, mas assim, excelente, né? Comunicou, muito bem produzido. Eu acho que as gurias estão aqui que realizaram. Deixa eu consigo ver quem está presente, mas em algum momento eu vi que elas estavam aí. Estão aí, meninas? Deixa eu ver. Sim.
Tá, Mariana, Beatriz está por aí? Queria que vocês comentassem, meninas, como é que foi a produção, os desafios, o que acharam, o que acharam de difícil, como é que, de onde veio esse tema? Eu acho que o mais difícil foi encontrar informações sobre isso para fazer a pesquisa, porque não tem muitas informações sobre o Francisco Dias Velho, mas era um tema que a gente estava muito interessado em fazer, porque esse tema de derrubar estátuas e tudo mais ficou bem popular, né? E eu acho que é uma reflexão importante, porque muitas pessoas nem sabem quem foi Francisco Dias Velho, mas ele está muito presente aqui em Florianópolis, tem a estátua, tem um prédio lá no centro que se chama Francisco Dias Velho, né? E muitas pessoas nem sabem quem foi, e a gente queria fazer que as pessoas pudessem refletir, sabe? Se passassem por essa estátua, pudessem refletir, pensar sobre a história e chegassem nas suas próprias conclusões também. Beatriz, está com o microfone ligado? Consegue escrever ou falar? Tá bom. Eu acho assim, como eu comentei, né? Os estudantes, eles acabaram motivados por situações que estavam acontecendo no momento, ou recentemente tinham acontecido, né? Essa história, né, do Borba Gato acabou fazendo, achei assim muito inteligente da parte dos produtores, né, desse documentário. Tem a Beatriz, a Mariana e o Rafael. Eles pegaram esse tema também, que estava dentro daquele contexto, e refletiram no local onde vivem, né? E como a Mariana falou, eu nunca nem sabia quem era o Dias Velho. E é mais um cara matador de indígenas que a gente tá lá, aquele busto, né? Que na verdade tá de corpo inteiro, como se fosse uma pessoa muito importante para a nossa história. Talvez ele componha a nossa história, mas talvez não deveríamos registrar como homenagem, né, na minha opinião. Né, mas eu acho o documentário bastante ético, né, porque ele joga as questões, né, joga os problemas e faz a gente refletir, né. Então, assim, eu achei muito interessante, é um debate, é polêmico, né? Eu já vi várias opiniões sobre essa temática e achei que ele conseguiu registrar isso, e ao mesmo de uma maneira bastante ética. Alguém comentou aqui, muito bom esse documentário sobre os monumentos, super temos que refletir sobre essas estátuas e representações na cultura e sociedade. É isso mesmo, acho que é a Juliane, né? A gente até comentou isso na mesa ontem, né, Valesca? A importância do mural do Cruz e Souza, a importância do mural da Antonieta de Barros, que são pessoas que a gente não conhece, né? E precisam estar lá registrados, não só registrados na imagem, no monumento, mas em diálogo, né, com quem somos. A gente tem que trazer esse debate, inclusive de quem foi Dias Velho, né, que a gente precisa estar debatendo, inclusive se é dessa maneira que eles têm que estar, né, registrados na cidade. Isso são os murais positivos, isso mesmo, Beatriz, que são formas, né, de resgate, né, da gente estar fazendo debate na cidade. A gente não pode esquecer que a cidade está em disputa, né, a cidade precisa tá dialogando com essas forças, né? Então, é bem interessante essa reflexão final que vocês colocam sobre os murais positivos. A Beatriz ainda fala aqui, eu não conhecia a história de Dias Velho e achei interessante quando comparada a estátua dele com Antonieta de Barros, sobre os murais positivos, E você vê, né, Beatriz, a estátua de Dias Velho, ela foi feita em 2001, ela é até recente, né, se a gente pensar na história, em termos históricos. Já a da Antonieta do Cruz e Souza é mais ainda, né, foi feita acho que no passado, retrasado, né. Também reflete
o Momentos do Brasil, né? Em 2001, que Brasil é esse, né? Onde é que estão os negros? Os negros estão nas universidades? Como é que está o movimento negro, né? Então, você vê que era um contexto, os indígenas especialmente, né? Então, em 2015, né, mais de 10 anos depois da inauguração da imagem do Monumento do Dias Velho, eles vão lá e protestam, né? Então, são debates super atuais, né? E são questões que a gente não pode estar inocente, né? São discursos em disputa que a gente precisa estar refletindo sobre isso. Com certeza, isso também é uma metáfora do que está acontecendo na sociedade, reflete o que está acontecendo. Então, um documentário também muito bem feito e muito bem produzido, com um debate muito pertinente, assim. Eu sou fã, né, gente? Eu gosto de todos eles, inclusive aqueles que, infelizmente, não entraram, né? Acho que agora a gente está caminhando para o resultado final, mas eu queria fazer o registro, né, que a gente fez uma premiação, né, anterior, com uma comissão avaliativa, né, composta pela professora Gisele Luz, pelo Jefferson Vieira, que trabalha na TV IFSC, pelo um pai, agora faltou o nome dele, gente, desculpa, eu acho que eu tenho até registrado aqui, peraí. O pai da Tainá Kremer, né, que é o Aldoir Kremer, e também uma bolsista, né, do Cineclube, uma participante do Cineclube, a Letícia Macedo. Então, eles fizeram uma avaliação, né, com critérios, e aí saíram os vencedores na época, mas eu achei que foi importante, né, o compartilhar, eu conversei com a Valesca, e de novo quero agradecer, né, a parceria, porque eu acho que são produções maravilhosas, independente do resultado, e precisam alcançar mais visualizações, mais espectadores. São debates que os estudantes fizeram porque estava no calor do momento, mas que são pertinentes, continuam pertinentes, vão ser pertinentes adiante, né? Então, assim, a mostra competitiva, ela é no intuito das pessoas verem, visualizarem, curtirem, aí você manda para o amigo, para o parente, mas o meu intuito em especial é que as pessoas vissem, né? O prêmio é secundário, porque para mim foi a qualidade maravilhosa que eu recebi, assim, quando professor eu fico, assim, imensamente feliz. Também quero agradecer as quintas fases, né, a Maria Vitória e o Felipe, a gente também fez uma competição, né, mas com gênero artigo de opinião, que eu também lembro que eu fiquei muito contente com os resultados, né? Então, assim, são produções que, assim, a gente às vezes lê e assiste em sala, no meu quarto, corrigindo, a gente fala, gente, isso aqui as pessoas têm que ler, isso aqui as pessoas têm que assistir, né? E aí eu agradeço tanto a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, quanto a Valesca, na organização do Compartilhar, com esses bolsistas maravilhosos, a Giuliane, em especial, que estava sempre no meu apoio ali, que puderam estar disponibilizando esses vídeos para alcançar mais espectadores, né? Mas a proposta era competitiva, né? Então, a gente anuncia o vencedor, mas sempre com esse intuito, tá, gente? Todos são vencedores para mim, no meu coração, tá? Ficaram muito bons e eu, particularmente, acho que vocês têm que mandar esses documentários para mostras por aí, né? A gente sabe, né, Valesca? Tem mostras de documentários Brasil afora, eu acho que todos eles estão muito bons, têm essa capacidade, né? Vocês são donos dessa produção, acho que tem que conquistar, assim, é o de vocês e tem que conquistar outros mares. Com certeza, estão todos de parabéns. E aproveitando para fazer a nossa propaganda, tem o projeto de extensão do Cineclube, tem o NPD também, né, que é o Núcleo de Produção Digital. Então, para que vocês continuem seguindo esses projetos e participando, né, porque, de repente, esse documentário aí foi só a porta de entrada para desdobramentos futuros aí, né? Então, aproveitem, porque são projetos gratuitos, abertos à comunidade, né? Então, muita coisa boa aí para aproveitar. Uhum. Então, quem anuncia? Acho que a Vitória pode anunciar. Não.
Eu ia só fazer um comentário. Eu, como pessoa que sou bolsista do Cineclube agora há um bom tempo, eu sinto que toda vez que eu vejo, eu gosto de dar meu pitaco, né? E eu gostaria de falar duas coisas que me chamaram assim, a atenção. A primeira é que, a princípio, são alunos de terceira fase que não têm acesso ao melhor, ao Sony Vegas, a um editor profissional, ou qualquer coisa desse tipo. Mas, independente disso, eles mostraram muito da temática, assim, o jeito que eles montaram os vídeos, ele é muito expressivo, assim, e é muito diferente um do outro, e às vezes, talvez não tendo um Sony Vegas, eles fizeram um efeito que a gente entendeu o que era a mensagem que estava tentando ser passada através daquele efeito, os paralelos que eles usaram para utilizar aquilo ali. Por que o estilo foi daquela forma e não outra? E eu acho isso bem interessante, assim, como que teve um que me chamou bastante atenção, agora não vou lembrar, mas que essa coisa de trazer um estilo bem clássico e conseguir inserir num curta e fazer isso com os recursos que tem em pandemia, sem ter os mesmos recursos que uma produtora, eu acho que foi um que tinha uma pegada bem de televisão, assim, e ele conseguiu trazer isso para um curta, e eu achei isso bem interessante, assim, como que deixou bem nítido qual que era o formato que estava se inspirando, assim, eu achei interessante como eles conseguiram reproduzir. E a segunda coisa é que eu sou ex-aluna da prof. Raquel, né? E a gente teve que escrever o texto. E a gente também teve uma aula sobre, agora eu não vou lembrar o nome da pessoa que nos deu a aula, mas que foi sobre como que o Rio Bulha mudou e depois deu origem a Hercílio Luz. E foi uma aula que, assim, eu levo muito comigo, eu gosto muito de pensar, assim, nisso quando eu estou passando pela Hercílio Luz, e eu gosto bastante de como que a prof. Raquel agora está fazendo essa grande reflexão, né, e é muito bom esse momento em que a gente assiste juntos, porque apesar de serem temas que poderiam ser discutidos em qualquer, são temas muito gerais, assim, né, acessibilidade a gente pode discutir em todas as cidades do Brasil, né? É uma coisa que a gente ainda precisa resolver. Mas dá um carinho muito legal, né? Quando você vê a rua e você fala, eu já passei por essa rua. Então, dá um gosto de se apropriar pela cidade que a gente vive, de saber o que está acontecendo, de se informar. Então, eu acho isso a proposta muito interessante, porque eu sou uma pessoa, eu me considero bairrista, eu gosto muito de saber de tudo que está acontecendo no meu bairro, na minha cidade. Eu quero saber, eu preciso entender o que está acontecendo e para eu poder viver em paz com o lugar que eu tô, né? Eu não quero um lugar qualquer, eu quero um lugar que me represente e que eu me sinta bem. Então, eu me considero bairrista e o fato de que a professora trouxe isso de várias vezes, de formas diferentes, né? Então, em texto, com aula expositiva, que eu não vou lembrar o nome daquela guria agora, infelizmente, mas... E aí, em vídeo, agora em audiovisual, tudo isso eu acho que foi várias formas que a prof encontrou de fazer uma coisa muito interessante e que, para mim, me toca bastante, porque eu me considero bairrista. Então, eu fico bem feliz, assim, com essa proposta da professora. É só isso que eu queria trazer aqui, meus 2 centavos. Não sei quem é que vai querer anunciar. O prof vai querer anunciar? Eu posso anunciar, sim, não tem problema. Dá dor no coração, mas e também dá alegria, né? Porque a gente sabe que merece também. Os vídeos poema, né, Felipe, também foram marcantes para mim, a produção também. Esse é outro projeto que a gente fez também com as quintas fases no semestre passado. Eu só queria também agradecer as palavras da Vitória, me emocionam aqui o reconhecimento. É a Zânia Marim, o nome dela, Vitória, da geógrafa, né, que nos deu um outro olhar sobre a cidade, também foi uma experiência, para mim foi interessante. E eu gosto disso, Vitória, eu gosto de dar aula e me surpreender sempre, aprender sempre, sabe? E esses projetos me fazem aprender como eu aprendi com esses documentários que os estudantes produziram, sabe? Eu não estou falando isso de boca para fora, gente, que a maior parte das coisas eu não conhecia, ou se eu não conhecia, eu nunca tinha parado para pensar. Tem um documentário especial, acho que
não sei se acho que é, agora não me recordo qual um deles, mas que eu já mais de uma vez uma pessoa cega já me pediu para dar licença no terminal de ônibus. Eu nunca tinha parado para pensar que a gente faz a fila no local onde eles deveria ser um local exclusivo para eles, né? Então a gente sempre vê eles caminhando onde a fila está colocada, né? E isso como falta dar voz para essas pessoas. Então, assim, eu sou fã dos trabalhos que foram apresentados, porque eles tocaram em muitas questões que eu acho que foram muito pertinentes e fazem a gente se apropriar da cidade, a gente olhar, tem esse olhar diferente com a cidade. Com certeza, Vitória, isso aí também me deixa bastante feliz que vocês também reconheçam isso e que é um processo também que acontece, inclusive, comigo, tá? Eu não queria falar, mas eu vou deixar também registrado tanto esse trabalho, né, com os documentários, quanto os artigos de opinião. Eu fiz um momento muito difícil, então eu queria deixar um abraço para o meu pai, né, que acabou partindo, né, nesse momento, né, que eu estava com os estudantes. Foi por isso mesmo que eu também não consegui encaminhar, né, nas datas previstas para a Olimpíadas de Língua Portuguesa, o que eu lamento muito, porque eu acho que vocês tinham grandes chances de concorrer, porque as produções ficaram muito boas, né? Então, eu agradeço, assim, muito, assim, os alunos que eu tenho, né? Porque essas produções nos motivam a continuar a trabalhar, a propor coisas diferentes, porque vocês respondem muito bem, né? E a gente fica muito, muito orgulhosa, né? Então, queria registrar isso porque foi um momento bem importante da minha vida, em que a gente tinha esses momentos, né, sentimentos contraditórios, né, ao mesmo tempo felizes pelas produções, em outros aspectos da vida aí, mais tristes, tá? Mas, enfim, deixar um registro nessa memória para o meu pai. Isso. O ganhador atual, né, pessoal, da competição do Compartilharte, o critério foi por conta das curtidas, tá? No YouTube. Então, esse foi esse critério que elegeu o ganhador de hoje, tá bom? E o ganhador de hoje é... Deixa eu pegar aqui que eu anotei para não esquecer. É a Ilha do Silício, produzidos pela Helena Rosa e pela Lara Charara. Parabéns, pessoal. Parabéns, querem comentar? Obrigada, queria agradecer também a oportunidade que a professora Raquel deu para a gente também de compartilhar o nosso documentário e também ao projeto, né, por todo o projeto do Compartilhar Arte. A gente realmente não estava esperando que nosso documentário iria para outra premiação, então agradecemos a oportunidade. Obrigada. Vitória faz a entrega simbólica aí do... Eu fui buscar hoje, fui para Palhoça buscar para vocês. A gente vai combinar uma entrega lá no IFES. Tá, mas fica registrado. Se eu não me engano, no dia 3, 6, eu vou estar no IFES fazendo aula de laboratório. Daí, pela manhã, se vocês quiserem buscar, aí eu vou estar lá para entregar com vocês. Vocês podem depois manter um contato melhor. Eu vou mandar meu Instagram, aí a gente faz essa troca. Mas parabéns, meninas, aqui, muito bom, parabéns. Parabéns, merecido, né? Acho que o documentário de vocês, como todos os outros, tem que alcançar outros espectadores, meninas. Voltar para a prefeitura, mostrar, falar com o IFES, que, né, a gente tem um curso técnico em informática, né? Então, assim, tá muito legal, né? Então, continuem, né? Tem um projeto de extensão, como a Valesca falou, né, o Cineclube, acho que de repente é uma porta de entrada para uma linguagem que vocês, né, já dominam. Eu acho que é isso, Valesca, eu agradeço a todos, né, ficaram até o fim. A gente que agradece, porque foi uma ação muito bonita no nosso evento, brilhantou muito o nosso evento, e a gente que agradece a oportunidade de conhecer esses trabalhos incríveis. E esperamos que eles sigam sendo visualizados, compartilhados, curtidos, enfim, e parabéns às meninas do documentário vencedor. Parabéns, pessoal. Continue aí, a arte salva.
É isso aí. E temos mais programação hoje ainda, hein, pessoal? O Cineclube de Portas Abertas, às 6h30, o Concerto Jovens Solistas, às 8h, e uma oficina de cianotipia às 7h. Ainda tem mais compartilhar-te. Vamos lá. E quem quiser ver mais filme, se a Raquel der um gostinho muito bom, aí vocês daqui 24 minutos começam a exibição de Corpo Substantivo Coletivo, com a presença da diretora. E vamos ver se vai estar no nível das obras da prof, então. Obrigada, gente. Obrigada pela participação de todos. Abraços. Tchau, pessoal. Tchau, gente.